Pronto, pessoal. Então, a partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, né? A gente vai gravar nossa aula. Hoje é dia 22 de outubro de 2021, né? É uma sexta-feira à noite. A nossa aula é estatística, ok? Deixa eu só admitir alguns alunos que vão ingressar agora, né? Estão entrando na nossa aula. Deixa eu só dar um ok aqui. Pronto. Bom, vamos lá, né? Pessoal, é assim, hoje nós vamos fazer vistas de prova, né? Na semana passada vocês fizeram prova, né? Teve uma provinha, sexta-feira da semana passada, e hoje nós faremos a vista, né? O acerto de contas aí das notas, tá? Ainda tem uma atividade para ser entregue até o domingo, né? Até o domingo tem uma atividade para ser entregue também, para que eu possa fechar aí a média de vocês para o primeiro bimestre, né? Para P1, ok? Mas eu vou fazer assim, ó, eu vou começar com conteúdo, com matéria, nesse início, né? Vou começar com a parte de probabilidade, né? Curva normal, e mais para próximo da metade da aula, né? Da nossa aula, aí eu vou fazer vistas de prova, né? Eu gosto de fazer vistas de prova, geralmente eu aplico prova numa semana e na semana seguinte a gente deixa para fazer as vistas de prova, né? Um acerto, para poder não ter problema aí com relação à nota, né? Todo mundo ter certeza aí da nota que tirou, ok? Então, vamos falar um pouquinho de conteúdo ainda nesse início, até porque muitos alunos entram, né? Daqui para o começo da aula, ainda pela próxima meia hora, ainda tem alunos para poder ingressar, e se eu começar a falar de nota de prova logo no começo, aí o pessoal acaba se perdendo, né? E também a gente deixa de aproveitar um pedaço da aula, tá? Apesar de que geralmente eu faço só vistas, né, quando é presencial. Mas vamos começar com um pouco de conteúdo, eu tenho que antecipar aí uma parte do conteúdo, apesar que a gente está bem tranquilo com relação ao cronograma, ok? Bom, vamos lá, né? Vamos começar. Pessoal, hoje eu vou falar de probabilidade normal, tá? Curva normal. Até agora, o que a gente viu em estatística, né? Nós vimos lá a ideia da estatística, né? Que é um estudo que utiliza da matemática para fazer previsão, principalmente, né? A probabilidade de ocorrência de algum evento, né? Um fenômeno natural. A gente viu lá algumas técnicas de coleta de dados, né? Como é que a gente organiza aí uma pesquisa estatística. Depois de feita a coleta, né, de dados, a gente viu lá algumas medidas, né, de posição, né, de posicionamento. Você tem lá uma base de dados, principalmente, mas isso funciona melhor com base de dados com números, né, quantitativa. Quando é uma pesquisa que envolve dados qualitativos, não tem muito o que a gente trabalhar em cima desses valores, né, desses resultados. Mesmo porque são atributos, né? Então, a gente tem como tirar alguns parâmetros aí, mas não tem muito o que fazer, tá? Mas quando é dado quantitativo, né, são respostas em formato de números, dá para trabalhar aí um pouco mais profundamente aí com a questão de previsão, né, de eventos, né, eventos que possam ocorrer, né? Então, a gente vê primeiro as medidas de posição, que são 3, né? Média, né? Sendo que a gente tem a média absoluta, nós temos a média ponderada, né? A diferença entre a média absoluta e a média ponderada é que a média ponderada ela leva em consideração o peso, né? Ou seja, se determinado dado teve uma quantidade maior de vezes que apareceu, então ele acaba pesando no resultado, ou seja,
ele multiplica o valor aí e tem uma proporção maior no resultado. Mas é aquela relação da tabela, né? Quando a gente faz lá xi vezes fi, né? Ou seja, variável vezes a contagem, vezes a frequência, a gente está trabalhando a ideia da média ponderada, né? Não existe lá um peso para cada medida que foi colhida aí, na pesquisa, ok? E nós temos 3 medidas de posição: média, moda e mediana, né? Sendo que a média e moda e mediana, o normal é que elas fiquem próximas, né? E a gente viu ao longo dos trabalhos que elas ficam realmente próximas, né? São números próximos. Não necessariamente vai ocorrer esses valores serem os mesmos, mas a tendência é que eles sempre fiquem próximos, né? Então, a gente viu as medidas de posição, vimos aí também que nós temos 3 casos aí para a distribuição desses dados, né? Para a organização desses dados, que é a não necessidade de tabela, né? Dados não agrupados, quando são poucos dados, as tabelas simples, né? Quando existe uma pequena variação, né? Nos resultados, né? Geralmente você tem poucos modelos de resultado, então as respostas não variam muito. A gente usa uma tabela simples. E quando existe uma grande variação, né, dos resultados, das informações, né, uma variabilidade grande, a gente faz uma organização por tabela, por intervalos, né, intervalos de classes. Então, faz uma contagem de intervalos. Tá? Quando existe essa grande variação dentro das respostas que você obteve. Então, a gente tem lá as fórmulas para calcular média, né, moda e mediana. Essas são as medidas de posição. O que mais que a gente viu na sequência? Nós vimos as medidas de dispersão, né? Então, nós temos também as medidas de dispersão. O que seriam as medidas de dispersão? Qual é o significado das medidas de dispersão? A medida de dispersão, ela serve para fazer uma análise da média. Então, você tem uma média, né? Tá. Deixa eu só... tá. Mariana, não se preocupa não, que a gente vai fazer assim, ó. Eu vou começar um pouco, vou dar um pouco de conteúdo agora, né? E vou fazer vistas de prova da metade da aula para o fim, tá? Depois, lá por volta das 8h30, aí eu vou falar de prova, de atividade, né? Fazer o acerto de contas. Aí, no seu caso, como tem algum problema aí, ou tem alguma dificuldade com relação às notas, a gente vê o que a gente pode fazer, tá? A gente discute essa relação aí de nota, de prova. Não se preocupa não, que a gente resolve, ok? Mas, para começo, a gente vai falar de conteúdo por enquanto, tá? Bom, então, aí as medidas de dispersão, elas vêm no sentido de trabalhar a média, né? Ou seja, se você tem uma média, que é uma medida representativa de uma base de dados, né? Você saber se, por exemplo, você tem uma turma, um colégio, né? E aí, claro que são atribuídos notas de 0 a 10, né? Então, você tem aluno que vai bem, tem aluno que não vai tão bem, né? Isso é só um exemplo, tá? Bem hipotético, o exemplo mais simples que existe. E aí você tem aluno bom, né? Bom assim, no sentido que tira boas notas, tem alunos que têm mais dificuldade, né? Então, tem aluno nota 9, aluno nota 10, aluno nota 8, aluno nota 2, nota 3, né? Mas, assim, o que interessa para você, pelo menos para a organização, né? Até para tirar um diagnóstico, é a turma num todo, né? Você tem lá o professor, ele tem aluno nota 10, esse aluno nota 10, ele tem um perfil, né? E você tem um aluno nota 2, por exemplo, né? Então, é importante que o professor saber quem são esses alunos distintos, porque dificilmente você vai pegar um aluno nota 2
e vai conseguir executar um trabalho com ele para que ele vire um aluno nota 10. Né? E da mesma forma, o aluno nota 10 dificilmente vai virar um aluno nota 2. Né? Então, o ideal para quem organiza os trabalhos, que no caso é o professor, por exemplo, a escola, isso eu estou citando só um exemplo, né? É que ele consiga um meio termo, né? Um meio termo. É claro que o ideal será de manter o aluno nota 10, mas é trazer esse aluno nota 2 para uma nota mediana, né? Então, a gente tira uma média, por exemplo, né? Ah, tá, então nós temos alunos nota 2 e nota 10, mas temos vários outros que tiram notas medianas. Qual é a média, né? Aí, você fazendo o cálculo da média, você descobre que a média de uma sala, por exemplo, é nota 7. Né? Então, você tem aí uma média representativa para a turma. A turma é uma turma nota 7. É claro que você tem aluno que foge, né, muito. O aluno nota 10 está lá em cima, você tem um aluno nota 2 que está lá embaixo. Mas a maior parte desses alunos, né, o aglomerado dos alunos, eles ficam em torno de 7, né? Sei lá, 7,5, 8, 6,5, 6, 5,5. Então, se você imaginasse isso como uma grande área, você teria uma mancha grande em torno do 7, né? Os pontos estão próximos da média. Ali tem um acúmulo dos dados, né? Claro que você tem os dados mais distantes, os dispersos, né? O 2 lá no final, o 10 lá na frente, mas a maior parte dos alunos estão em torno do 7. Então, a média ela é um valor que representa um conjunto, né? Um agrupamento de dados, ou seja, numa pesquisa estatística, representa o acontecimento, né? O que ocorre naquele evento estatístico, né? A média serve para ser essa medida representativa. Mas é claro que nem sempre ela é bem representativa, né? O ideal para ser representativa é que exista um acúmulo, né, de dados no entorno dessa nota média, né? Que a maioria dos integrantes, dos integrantes, né, dos valores da pesquisa, fique em torno da média 7. Mas é claro que a gente vai ter os casos mais distantes, né? Que acabam trazendo tanto essa média para baixo ou para cima. Né? E, então, ela pode ser mais ou menos representativa, né, a média. E, para isso, a gente utiliza algumas ferramentas para poder medir, né, essa dispersão. Chama dispersão, pessoal. Quando a gente fala dispersão, é a distância, né, quantos estão dispersos dessa média. Então, nós utilizamos aí algumas medidas de dispersão. Tá? As mais usuais, né, a primeira que foi imaginada, que é o cálculo é mais direto, mais simples, né? É o desvio médio, né? O desvio médio que a gente viu lá no princípio, que é calculado em forma de módulo, inclusive. Desvio médio serve para isso, né? Só que o desvio médio não é uma medida forte, né? O cálculo dele é simples, né? Não é uma medida forte. A ideia melhor é o desvio padrão. Então, nós temos um desvio padrão. O que vem a ser o desvio padrão, então? O desvio padrão é a média de todas as distâncias, de todas as informações, todos os dados da pesquisa em relação à média. Então, todos os dados da tabela que você tem na coleta de dados, elas têm uma distância em relação à média, né? Uma está mais longe, a outra está mais próxima, né? Mas e aí? Qual é a média dessas distâncias? Então, a média dessas distâncias é traduzida pelo desvio médio, né? Pelo desvio médio. E o desvio o desvio padrão, né? E o desvio padrão é um cálculo matemático que você consegue através da variância, né? O que é variância? O nome já está falando. É a variabilidade dos dados, né? Então, a gente calcula através de fórmulas, né, a variância,
E aí, quando nós tiramos a raiz quadrada dessa variância, a gente tem aí o desvio padrão, né? Então, a gente viu isso daí até a aula passada. Então, a partir de agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar melhor essa ideia do desvio padrão, né? Eu até mostrei para vocês o coeficiente de variação, né? O coeficiente de variação ele é interessante, mas ele é simples também, né? É uma medida simples, é um parâmetro. E o coeficiente de variação também, ele, na verdade, o ideal dele é para medir eventos distintos, né? Não é para trabalhar o mesmo evento. Por exemplo, você consegue analisar dois eventos distintos. Você tem um evento aqui e um evento lá na frente. Aí você tem um coeficiente de variação nesse primeiro e um coeficiente de variação no segundo. Se tiver o menor valor, quer dizer que os dados estão mais concentrados em torno da média. Essa é a ideia, né? Mas ele é muito simples. Então, para isso, a gente pode trabalhar uma outra ideia, né? E é isso que nós vamos fazer agora, que é a probabilidade normal, né? Então, nós vamos estudar agora a probabilidade normal, tá ok? Eu vou colocar a lousa aqui e vamos falar um pouco sobre probabilidade normal, né? Deixa eu só admitir quem está entrando agora, né? Tem alguns alunos que vão entrando. E aí vamos falar sobre probabilidade normal, ok? Deixa eu só abrir aqui. Que a probabilidade normal, na verdade, ela é utilizada na utilização do desvio padrão, né? Deixa eu abrir a lousa aqui, tá? Deixa eu compartilhar com vocês a lousa. Pronto. Lousa, né? Então, vamos falar aí. Apesar que eu cheguei até na prova colocar um exercício, é bem simples, o cálculo direto, né? Não era difícil de fazer, tá? Bem simplesinho, mas agora vamos falar um pouco sobre ele, tá? Deixa eu aproveitar o nosso material, né? Que a gente tem aqui naquele PDF que eu postei, né? No PDF consta. Né? Vou colocar aqui, tá? Um gráfico, na verdade. Deixa eu puxar ele aqui. Pronto. Deixa eu abrir aqui, vou colar isso aqui. Pronto, está aqui, né? Vamos falar um pouco sobre esse modelo aqui. Bom, esse modelo aqui, ele traduz para nós bem o que eu acabei de dizer, né? Deixa eu só admitir alguém que está entrando aqui, pronto, voltando. Né? Quando nós fazemos uma pesquisa estatística e fazemos a coleta de dados, a gente percebe uma coisa, né? Que graficamente nós mostramos lá a ideia do histograma, né? Quando a gente trabalha com uma base de dados por intervalos de classes, nós conseguimos geralmente desenhar a base de dados em forma em gráfico, né? Então a gente tem uma tabela por intervalos de classes, que é o caso 3, e nesse caso 3, deixa eu até puxar aqui antes de mostrar isso aqui, e o gráfico que nós conseguimos produzir com a tabela por intervalos de classes, né? Geralmente não, a gente usa o histograma, né? Então tá aqui, ó, isso aqui é um histograma, lembra do histograma? Então, você tem os intervalos, né? Então, você tem os intervalos, ó, aqui embaixo. Isso aqui é um histograma genérico, tá, pessoal? Só para demonstrar isso. Então, o que acontece com o histograma, né? Você tem lá os intervalos aqui no eixo do X, né? No eixo aqui da horizontal. Então, você vai ter os intervalos que são os resultados que apareceram na nossa coleta de dados. E nós temos aqui na altura, né, no eixo do Y, as frequências, né? Quantas vezes ocorreu um elemento daquele intervalo. Tá?
E o que ocorre geralmente nas tabelas por intervalos de classe? Ocorre o seguinte, que a tendência é que você tenha um gráfico que traga esse desenho aqui, ó. Percebam que as torres, né, os retângulos, eles vão cada vez ficando maiores, até chegar num ponto no qual ele começa a cair, tá? Que ele começa a cair. Então, geralmente, ele vai aumentando, né, a contagem, a frequência, até chegar num determinado intervalo de classe, aonde ele, de repente, ele cai, começa a cair as contagens, diminuir de novo a frequência para os intervalos de classes. Então, geralmente, é isso que acontece, né? Ó, é isso que acontece. Deixa eu até fazer um traço aqui. É isso que acontece. Você tem a contagem dos intervalos de classe até chegar num determinado momento, lá no meio da tabela, aonde ocorre o contrário, né? Começa a diminuir a contagem dos outros intervalos de classe. E na hora de fazer o cálculo da média, o que ocorre? A média é justamente esse momento aonde ocorre essa queda, né? Ó, a média, esse aqui é o x barra, né? Ou pode ser mi, né? Dependendo se for a amostragem, se isso aqui representar uma distribuição de amostras, né? Uma amostragem de uma população, é o x barra, mas pode ser mi também, né? Se for uma média populacional. Então, a média ela vai estar sempre no centro, né? Sempre no centro. E isso é comprovado aí por pesquisas estatísticas, né? Comprovam isso, que ocorre esse tipo de simetria, né? Esse tipo de simetria. E isso acontece com maior frequência quando a base de dados é grande. Quanto maior a base de dados, ou seja, mais elementos na base de dados, uma pesquisa estatística mais abrangente, né, com mais informações, isso aqui fica mais evidente, que ocorre esse fenômeno, né, no histograma. O histograma mostra bem isso. E se você perceber bem, dá para você trabalhar a ideia de uma curva aqui, ó. Tá vendo essa curva aqui, ó? Em cima do histograma, a gente consegue perceber uma ideia de uma parábola, uma simetria, né? E a gente consegue traçar aqui uma coisa que a gente chama curva do sino, né? Curva do sino. O que é uma curva do sino? É justamente a perspectiva desse desenho. Então, a média é um valor da base de dados, né? Aquele valor numérico que nós já aprendemos a calcular, que fica no centro, né? A altura, a frequência dela é a frequência mais alta lá dessa curva do sino, né? Então, a gente consegue perceber isso trabalhando com as pesquisas estatísticas. Quanto maior a base de dados, né, quanto mais elementos tiver na sua pesquisa estatística, mais próximo de uma simetria perfeita, né, que você está representando uma simetria perfeita, né, mais próximo dessa perfeição acaba ocorrendo, tá? E isso é interessante e nos ajuda a trabalhar a ideia das estimativas, né, da probabilidade, né? Sabendo que aqui você vai ter uma curva, né, geralmente vai ser uma curva, então os dados vão estar concentrados, percebam, os dados estão concentrados em torno da média, né? Quanto mais próximo da média, maior a contagem, né? Até chegar ao valor médio. Pode ocorrer de ultrapassar em algum momento a média? Pode, ó. Mas se eu fizer uma medida aqui, um desvio padrão, eu vou perceber que essa curva do sino aqui, ó, ela vai estar dentro de um desvio padrão. Ó, vou colocar assim, ó, tanto para mais quanto para menos. Essa distância da curva em relação à média
a gente pode declarar como sendo um desvio padrão, né? Essa é a distância. É claro que se eu usei x barra, deixa eu até consertar isso aqui, né? Isso aqui é uma letra grega, né? Que a gente já falou sobre ela, né? O sigma, que ela é o desvio padrão, né? Mas para nosso caso aqui, como a gente usou x barra, esse aqui é um valor de S, né? O S é do x barra. Agora, se eu usar mi, né? Se for uma pesquisa referente a uma população e a média, eu considerar como mi, né? Deixa eu colocar mi aqui, tá? Ó, se eu usar a notação mi, que é uma notação para a média populacional, então eu vou ter aqui dentro dessa curva aqui o desvio padrão. Tá? Então é o desvio padrão. Então, o que mede o desvio padrão? É justamente a dispersão, né? O quanto esse elemento aqui está longe da média, né? O quanto esse elemento que está lá no final está longe da média. Percebam, né? Então é o desvio padrão. E estatisticamente a gente consegue perceber o seguinte, né? Se eu pegar a média, né? Deixa eu até pegar e usar a mesma anotação que eu coloquei lá no material, né? Distribuição normal, para não ficar diferente. Não. Deixa eu só puxar aqui, para que não fique diferente lá do material de apoio. Tá. Pronto. E pesquisa, né? E o estudo estatístico mostra o seguinte, pessoal, que deixa eu colocar aqui, ele mostra que se eu pegar um intervalo, né? Deixa eu diminuir um pouco. Se eu pegar um intervalo aqui e fizer a média, né? Vou chamar a média de mi, menos o desvio padrão, que é o sigma, e pegar essa média, que eu estou chamando de mi, mais um desvio padrão sigma, se eu pegar esse intervalo, ou seja, eu tenho uma média, né? Tenho uma média. Se eu somar um desvio padrão nela, um desvio padrão calculado, eu consigo perceber que eu vou encontrar 68% dos elementos da minha pesquisa estatística. Né? Tá? Obrigado, Eliane. Mas vamos lá, vamos tentar demonstrar isso aqui. Né? Mas, assim, se eu pegar um desvio padrão para frente e um desvio padrão para trás, eu sei que 68% dos elementos da minha tabela vão estar nessa faixa. Né? Vão estar nessa faixa. Ou seja, se eu pegar aqui um desvio padrão aqui dentro, para frente ou para trás, dentro dessa área, eu sei que 68% dos elementos estão contidos nessa faixa. Tá? Eu vou falar sobre as faixas e aí eu vou mostrar um exemplo numérico, pessoal, para ficar bem tranquilo. Tá? Agora, se eu pegar a média, né? A nossa média, e subtrair dois desvios padrão e pegar esse intervalo da média, né? Da média, deixa eu só acertar aqui, com mais dois desvios padrão para frente, né? Intervalo aqui, eu sei que aqui eu vou ter 95% dos meus elementos da tabela. 95% dos meus dados estão dentro dessa faixa. Né? Dentro dessa faixa. E se eu somar 3, né? 3, vou pegar 3 aqui. Se eu pegar a minha média calculada, né? Minha média calculada, e somar não, na verdade subtrair, porque tem que ficar no entorno, né? Pegar 3 desvio padrão para trás e 3 desvio padrão para frente, né? Para frente, eu sei que 99% dos meus elementos vão estar dentro dessa faixa. Tá? Qual que é a ideia que está sendo colocada aqui? Ó? Vou colocar um exemplo numérico, inclusive tem no material de apoio esse exemplo numérico. Né? Ó,
Vamos colocar aqui, deixa eu copiar esse exemplo com números, né? E aí vocês vão entender bem do que eu estou falando. Ó, vou colocar aqui. Paste. Eu vou ter que aumentar um pouquinho. Deixa eu enquadrar aqui, né? Subir aqui, só me interessa esse pedaço aqui, né? Então, vamos lá. Ó, vamos entender com um exemplo com números, né? Se um conjunto, digamos que você tem uma pesquisa estatística e esse conjunto tiver uma média 100, então, o número que saiu na média lá, que você calculou, deu 100. E o desvio padrão calculado foi 5. Nós já aprendemos a calcular, né? A média e o desvio padrão. A gente pode interpretar esses valores da seguinte forma. Os valores da série estão concentrados em torno do 100. Então, a ideia é que a média seja representativa, que a maior parte dos elementos estejam próximos do valor 100, correto? Então, tá. Partindo dessa análise que fizemos em cima, a gente consegue entender que nessa minha base de dados que foi trabalhada, né, que a média deu 100, se eu pegar... deixa eu só admitir um aluno que entrou aqui, tranquilo, para a gente voltar. Então, vamos lá. A média é 100 na base de dados. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar um valor qualquer dessa base de dados e verificar se ele está próximo de 100, ó, se eu pegar, por exemplo, de 95 a 105, contém aproximadamente 68% dos valores da série. Então, se a base de dados que eu possuo, que eu não tenho ela descrita aqui, eu posso ter a certeza que 68% dos dados dessa tabela são números que estão entre o número 95 e o número 105. Perceba que isso é significativo, né? Pelo cálculo que eu tenho aqui da média e do desvio padrão, eu consigo interpretar que 68% dos dados dessa tabela, né, dessa série que ele chama aqui, mas que são os elementos da tabela, são números entre 95 e 105. Né? Então, a maior parte dos valores são de números entre 95 e 105. Né? Outra conclusão que eu posso chegar, que aproximadamente 95% dos valores que eu tenho nessa tabela são números entre 90 e 110. Percebam que 95 é um valor forte, né? 95% dos valores da minha tabela são números entre 90 e 110. Né? Eles ficam em torno dessa média que é 100. Né? Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, vou procurar um número, na minha tabela, o número 91, 95% de certeza que se você fosse sorteado aleatoriamente dentro dessa tabela, que você, na hora de colocasse a mão, você ia pegar um número 91, porque ele está entre o intervalo 90 e 110. Ou seja, 95% dos meus dados são números entre 90 e 110. E se eu considerar aí 3 desvios padrão, né? Percebam que aqui eu estou colocando 3 desvios padrão, né? Se um desvio padrão é 5 e eu colocar 3, então eu estou considerando 15 abaixo de 100 e 15 acima de 100. Eu consigo ter a certeza que 99% dos dados que eu tenho nessa coleta, nessa pesquisa, são números entre 85 e 115. Então, pessoal, a estatística, ela consegue nos dar a chance de trabalhar com a probabilidade, né? A probabilidade para ter o acerto. É claro que sempre vai existir a possibilidade do erro, mas é cientificamente comprovado que existe essa condição, essa probabilidade de o evento acontecer, né? Então, se eu considerar a média e um em torno da média, né,
eu tenho a certeza de que 68% dos meus dados estão em valores entre 95 e 105, nesse exemplo, né? Se eu quiser ter uma certeza maior, né, que eu não correr riscos maiores, eu posso, por exemplo, trabalhar com 2 desvios padrão, né? Então, se o desvio padrão é 5, eu multiplico ele por 2, então eu pego 10 acima e 10 abaixo. É 95% de certeza, né? Certeza não, né? Porque ele está falando de aproximação, e depois a gente vai estudar melhor essa ideia da aproximação, né? Que o valor que vai ocorrer é um número entre 90 e 110. E depois você tem lá terceira possibilidade, onde tem 99% dos dados, que são números com 3 intervalos de desvio padrão para cima ou para baixo da média, que vai ocorrer aquele número, né? Isso aqui, pessoal, uma ideia para se trabalhar para se trabalhar a probabilidade, né? Igual, por exemplo, mercado de ações, né? Todo mundo vê falar de bolsa de valores, né? Sempre você conhece alguém que fala, não, porque tem um investimento muito bom aí em ações da Petrobras, por exemplo, tem ação Bitcoin, né? Aí o cara fala para você, não, porque você vai ganhar, porque está em alta, está em baixa. O mercado de ações, ele se utiliza da estatística para poder margear, né? Para poder fazer um diagnóstico. É estatístico, né? Então, existem probabilidades, dá para se trabalhar essa ideia das probabilidades desses eventos, e o que você tenta, por exemplo, quando você compra uma ação, para quem estuda, é justamente cercar a chance de você não errar, né? Então, percebam, se eu quero acertar o alvo que é 100, fica muito difícil de acertar o alvo que é 100. Agora, se eu considerar um desvio padrão para cima ou para baixo, eu sei que existirá uma chance de 68%, né, de acertar, né? Então, aí a ideia é que você utilize a estatística para você tentar aumentar a sua chance de acerto, né? Para aquele evento ocorra. Será que se eu comprar uma ação hoje de uma determinada empresa, o que vai acontecer daqui a um mês? Ou daqui a uma semana, né? Quem estuda estatística vai estudar esse evento, já está estudando esse evento há muito tempo, então ele já tem dados, ele conseguiu cravar que, em média, aquilo valoriza até um certo valor, ele já conseguiu calcular um desvio padrão, né, que é uma margem de erro, na verdade, o desvio padrão é uma margem de erro, né, e aí ele consegue trabalhar com a chance. É 100% de certeza que, se ele comprar aquela ação, daqui a um mês, aquilo vai realmente valorizar naquele patamar que ele espera? Não. Então, ele tem um desvio padrão que diz, olha, você tem aí 68% de chance de conseguir, mas existe aí 32% de chance de perder, por exemplo. Se você aumentar esse leque aí, né, essa margem de erro, você consegue trabalhar com um ganho mais provável, né? Só que, consequentemente, você vai diminuir sua margem, né, de ganho. Então, é um jogo, né? Mas é um jogo que usa a probabilidade matemática. E para quem estuda a estatística, ele percebe que o que ocorre com os eventos, né, estatísticos é isso aqui. Ó. Essa curva aqui. É a curva normal. É claro que nem todos os eventos eles têm uma curva perfeitamente simétrica como essa ilustrada aqui. Apesar que mesmo essa não é perfeitamente simétrica. Mas o ajuste da curva mostra uma certa simetria. Você tem uma metade para o lado de cá e uma metade para o outro lado, né? Ok? Então, você tem duas áreas aqui que, teoricamente, são iguais, né?
são iguais. Então, é a ideia aí da curva do sino. Então, quando você estudar a estatística, você vai ver, falar o tempo todo de probabilidade normal e curva do sino. O que é a curva do sino? É uma curva que aproxima os resultados, né, colhidos com uma curva em forma de função, né? Conforme vai modificando aqui os resultados, né, você tem aqui uma modificação das frequências, ok? Em cima dessa definição aqui, pessoal, do desvio padrão, né, que para um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, você tem 68% dos elementos que estão dentro desse alvo, é como se fosse um alvo, né, bem pequenininho. 68% dos elementos estão dentro desse intervalo, né? 95% dos elementos estão no intervalo para 2 desvio padrão para cima e 2 desvio padrão para baixo, né? E 99% da base de dados ela está entre a média e 3 desvios padrões para cima e 3 desvios padrões para baixo, ok? É claro que, em cima disso, houve alguns exercícios, né? Deixa eu aproveitar e falar para a Joyce. Ô, Joyce, eu vou falar de prova, tá? Depois das 8 horas. Eu vou fazer vistas de prova e aí eu vou comentar as questões, tá? Eu mostro, a gente resolve algumas se for preciso, tá? E aí a gente fala de prova, ok? Por enquanto, eu estou iniciando só com o começo nosso com aula, né? Eu preciso dar essa introdutória. É claro que tem muita coisa sobre probabilidade normal. Essa é só a primeira parte, né? Que é o introdutório. Mas aí na semana que vem a gente vai começar afinco, né? A calcular a probabilidade de um evento ocorrer ou não ocorrer, beleza? Mas já vamos falar de prova daqui a pouquinho, ok? Bom, pessoal, em cima disso, nós tivemos alguns exercícios, né? Inclusive, eu passei aí alguns exercícios que estavam aí na lista, né? Pelo menos no começo, acho que na prova eu passei alguma coisa parecida, né? Mas é claro que eu coloquei aí alguns exercícios, não cheguei a passar em prova, mas alguma coisa parecida. Bom, baseado nessa teoria, dá para resolver alguns exercícios que nós tivemos na lista, naquela lista da sequência, por exemplo, esse que está na página 92. Ó, vou colocar aqui, né? Ó, esse é um exercício que utiliza essa ideia da distribuição normal, né? Ó, um restaurante cobra o almoço de cada cliente através do peso por quilo, né? É um restaurante de quilo, né? Da quantidade de alimento consumido. Foi observado durante um mês que as quantidades de alimento consumidas são normalmente distribuídas. O que quer dizer isso? É que elas se aproximam daquela curva do sino, né? Você consegue uma média e os demais elementos estão aí simetricamente, né, próximo de uma simetria, para mais e para menos. Tá? Ó, se a média consumida for 550 gramas e o desvio padrão de 200 gramas, então foi feito aí um trabalho estatístico. Né? Alguém foi lá, foi anotando. Ó, fulano pegou 700 gramas, o segundo cliente pegou lá 350 gramas. Então, foi se anotando durante o mês o que os clientes iriam consumir em peso. Né? E em cima dessas anotações foi tirada uma média, né? Foi calculada aí uma média, né? E essa média é de 550 gramas. Então, em média, os clientes desse restaurante consomem 550 gramas. Tá? E em cima desses dados, dessa tabela que foi construída, né? Se calculou o desvio padrão. Nós já aprendemos a calcular o desvio padrão, né? A gente calcula a variância, e em cima da variância, a raiz quadrada dela é o desvio padrão. E o desvio padrão foi de 200 gramas. Né? E aí, pergunta, a amplitude dos 95% centrais. Aquela ideia, né? Tá, então, a chance de um cliente chegar e consumir
Quando a gente fala em 95%, ó, lembra que o consumo de 95% é o consumo no intervalo de quanto? No intervalo que vai da média, né, menos dois desvios padrões, né? Dois desvios padrão. E para menos, né? E a média mais, deixa eu acertar esse Mi aqui, que está aparecendo mais uma letra U, e é um Mi, né? Mais dois desvio padrão. Está aqui, dois desvio padrão. Esse é o intervalo para um consumo de 95% dos clientes. Então, é certeza que, calculando isso aqui, ó, nós vamos ter que, qual ideia? Nós vamos pegar a média, que é 550 gramas, e vamos subtrair duas vezes o desvio padrão, que é de 200 gramas, para menos, e o intervalo vai ficar de 550 gramas mais duas vezes 200, que é o desvio padrão. Então, esse é o intervalo. Aqui. Vai me dar um intervalo, duas vezes 200 vai dar 400, né? 550 tira 400, vai dar 150 gramas. Tá? E o intervalo para mais, 550 mais 400 vai dar 950 gramas. Pronto. O que se tira de conclusão desse cálculo que nós colocamos aqui? Que a chance é de 95% que entre um cliente na loja, né, no restaurante, e monte um prato que pese entre 150 gramas e 950 gramas. A chance disso acontecer é de 95%. Então, se entrar um cliente na minha loja, eu posso ter 95% de certeza, né, que ele vai consumir um prato entre 150 ou 950 gramas. Ok? Mas pode acontecer desse cliente ser comilão e comer 1,2 kg? Pode, porque eu tenho 5% de chance de que ele consuma um prato maior que 950 gramas. Ou menor até, né? Percebam que isso aqui é bem coerente com as tabelas que a gente tem trabalhado, né? Quer dizer o seguinte, que o acúmulo, né, a maior parte dos clientes, eles montam pratos em torno de 550 gramas. Né? 95% dos meus clientes que consumiram daquele mês, eles montaram pratos nessa medida de peso. Né? Esse é o item A. Agora, a segunda questão que ele levanta aqui é a amplitude de 99%. Né? 99% dos meus clientes, então vamos lá, B. Então, 99% dos meus clientes consomem um prato de quanto? De uma média menos 3 desvio padrão e uma média mais 3 desvio padrão. Né? Esse é o intervalo de consumo de 99% dos meus clientes. Né? Então, deixa eu só ajustar minha câmera aqui, que ela deu uma queda. Eu tive que acertar o aparelho que desligou sozinho. E aí ela caiu aqui um pouco, né? Mas pronto. Bom, numericamente, você tem 550 gramas, menos 3 vezes o desvio padrão, que é 200, para menos. E você vai ter 550, que é a média, mais 3 vezes 200, que é o desvio padrão para cima. Né? Aqui. Isso vai me dar, numericamente, 3 vezes 200, claro que vai ultrapassar, né? Vai dar menos 50. Né? Mas aí eu não posso considerar menos 50, estamos falando de medida, né? Então eu vou zerar aqui. Tá? Porque quando a gente fala do evento, a gente tem que ir de acordo com o evento. O restaurante não tem como servir um prato com menos 50 gramas. Né? Então, a gente coloca zero. Né? Prato vazio, né? É o menor prato possível. E o maior seria 550 mais 600, que daria
1.050 gramas. Então, tá aí. 99% dos meus clientes consumiram um prato entre o prato vazio, né, e um prato com 1,50 kg. Né, com 1,50 kg. Então, a chance de entrar alguém dentro desse restaurante e consumir um prato maior do que 1,50 kg é de 1%. Então, a gente começa a ter aí um parâmetro para trabalhar, né? Se você tem um comércio, você tem um negócio, você tem que ter essa estimativa. É claro que, por enquanto, é uma estimativa Professor, posso perguntar aí? não real. Oi, pode falar. A continha eu achei que deu equivocada, dá 1.150. É 1.150? É, Obrigado. É que, às vezes, a gente peca nos cálculos mais básicos, né? É bom que você vai perceber se vocês estão atentos. É isso aí, me corrigir está correto. É isso aí. Quando vê um erro desse aqui, por favor, me fale, professor, não passar tanta vergonha. Ou, se não, eu posso usar a tática, né? Eu coloquei de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção. Né? Mas está aí certinho, está correto. Tá? Obrigado. Então, assim, ó, só corrigindo aqui, 3 desvios padrões, né? Daria 1,150 kg, né? 1.150 gramas. Então, pessoal, na prática é assim. Isso aqui dá para se tornar numa análise importante para quem é um comerciante, né? 99% dos meus clientes consomem pratos entre o prato vazio e um prato com 1,150 kg. A chance de alguém consumir mais do que 1,150 kg é de 1%. Né? Já é um número para se trabalhar. É claro, pessoal, que por enquanto ainda nós estamos falando de cálculos elementares, né? São valores tranquilos, né? Nós estamos falando de 3 faixas de desvio padrão, né? A faixa para 68%, 95% e 99%, tá? Mas é claro que a gente tem como refinar mais esses valores, e essa é a nossa ideia. A ideia é trabalhar com a probabilidade normal para que a gente tenha um refino maior. Ah, você fala, tudo bem, mas 99% dos meus clientes comem um prato até 1,150 kg? Tá, isso é muito vago, isso não diz muita coisa. Tem outras formas de inferência que a gente vai aprender, né, que conseguem dar uma lapidada melhor aí nessas informações, ok? Mas já é um começo, né? Essa é a ideia da probabilidade normal, ok? Vamos fazer agora um outro, né, que é o 13, né, só para ratificar. Vou colocar aqui o 13, a sequência aí, que é um outro exercício, né? Fala sobre probabilidade normal também. Aqui, 13. Então, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aí, né? Ó, os pratos produzidos por uma indústria têm diâmetro de 19 centímetros, né? Então, foi feita uma média aí do tamanho dos pratos, né, do diâmetro do prato. E um desvio padrão de 0,2. Isso daí, pessoal, é geralmente feito... percebam que o desvio padrão é bem baixo, né? Isso aqui geralmente é um cálculo utilizado em controle de qualidade, né? Para saber o erro tolerável, né? Então, tá lá. A média do diâmetro do prato é 19 centímetros, mas é claro que durante a produção existe uma variação, né? Pode ser que seja um pouco para mais ou um pouco para menos. No caso, se calculou o desvio padrão e chegou ao valor de 0,2 centímetros, né? 2 pratos A e B, cujos diâmetros medem, respectivamente, 19,8 centímetros e 18,3 centímetros, serão testados pelo controle estatístico de qualidade, né? Que admite uma tolerância de 3 desvios acima e 3 desvios abaixo da média. Assinale a alternativa correta. Ou seja, a ideia é que você pegue a média, né? A média, vamos chamar de x barra dessa vez, tá? E você faça um desvio padrão abaixo e a média para um desvio padrão para cima.
Lembrando de notação, né? Agora eu estou utilizando uma notação de amostragem, tá? Aqui, amostragem. Então, qual que é a média? A média é 19 centímetros, né? 19 centímetros. Menos o desvio padrão, que é 0,2. Mas a tolerância é de 3 desvios padrões, né? 3 vezes 0,2 para menos e 3 vezes 0,2 para mais, né? Então, tá aí. Essa é o intervalo de tolerância, né? É a tolerância aí pelo controle de qualidade. Isso aqui vai me dar um intervalo, 3 vezes 0,2 dá 0,6, né? Então, vai ser 18,4 e 19,6. Tá aqui. Pessoal, esse é o intervalo de tolerância do controle de qualidade para a linha de produção, né? A média da produção é que sai um prato com 19 centímetros de diâmetro. Mas ela tolera esse desvio padrão. Então, 18,4 até 19,6, né? Essa é a tolerância, né? Bom, assinale a alternativa correta. O prato A será aprovado? Né? O prato A, pessoal, ele mede 19,8, né? Ó, aqui, ó. O prato A mede 19,8. E o prato B mede 18,3. Então, o prato A, que é 19,8, está dentro do limite de tolerância do controle de qualidade? Não, né? Ó, ele tem 19,8. Só admite-se um prato até 19,6. Então, é falso. Não vai ser aprovado. Tá? Ambos os pratos serão reprovados? Olha, o prato B mede 18,3, né? A tolerância é a partir de 18,4, né? Então, a gente não admite um prato B também. Então, serão reprovados? Verdadeiro. Ambos os pratos serão reprovados. Nem o A, nem o B será aprovado. O prato A será reprovado e o prato B aprovado, né? Isso aqui é falso. E o prato B será reprovado. É verdadeiro. Né? Ou seja, os dois pratos vão ser reprovados. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que nessa empresa, 99% dos pratos estão nessa medida, né? Ó, 99% dos pratos produzidos por essa indústria, eles têm essa medida aqui, entre 18,4 e 19,6. Apenas pratos fora desse intervalo são reprovados. Ok? Tranquilo? Então tá aí, pessoal. Esse era o 13, né? Bem tranquilinho o exercício, também não é difícil, mas é um exercício importante, né, para entender essa ideia, né? Vamos colocar aqui o 18 agora. O 18. Também fala aí de desvios padrões, né? Ó, tá aqui. 18, né? Ó, uma fábrica corta bambus para a confecção, né? De cercas. Então, ela corta bambu para fazer cerca. Cada corte deve ter um comprimento de 1,80 m, 180 centímetros, né? Então, o corte do bambu tem que ser com 180 centímetros. E apresenta um desvio padrão. Isso é feito, conseguido esses valores através do estudo da produção, né? Você vai lá e vai medindo os bambus. O corte tem que ser 180, mas é claro que sempre acontece, às vezes, né? Acontece de um bambu um pouco maior ou um pouco menor. Então, é feito o cálculo, nós já aprendemos a fazer, né? E está aqui o resultado. O desvio padrão foi de 1,5 centímetros. Né?
Esse é o desvio padrão. Após cortados os bambus, passam por um controle de qualidade que rejeita as cortes que estejam com 2 desvio padrão, né? Com 2, né? Acima ou abaixo da média especificada. 6 bambus, de A até F, foram medidos pelo controle de qualidade. E os valores obtidos são apresentados na tabela a seguir. Quais deles o controle deve aprovar e quais rejeitar? É assim, pessoal. Mas antes de pensar no bambu individualmente, a gente imagina já que nessa empresa, se ela admite um corte, né, um produto apenas com 180 centímetros, né, 180 centímetros, e essa é a média, né, do corte, e ela admite apenas bambus com 2 desvio padrão acima e 2 desvio padrão abaixo, quer dizer o seguinte, que essa empresa ela descarta 5% da produção. Ela só comercializa 95%. Então, já é um parâmetro, né, para se estudar. Quando você é empresário, você tem essa empresa que corta bambu, né, e vende, e você percebe que a tolerância aí é de 2 desvio padrão acima e abaixo, quer dizer, então, que ela descarta 5% daquilo que ela tem de matéria-prima, né? Ela aproveita 95%, que fica em torno de 2 desvios padrões. Ou seja, ela tem aí 180 centímetros, né? Ela vai descontar 2 desvio padrão. Se o desvio padrão é de 1,6, 1,5 centímetros, então ela vai ter 2 desvio padrão abaixo, no intervalo, né? E também 2 desvio padrão acima, né? Ou seja, ela vai admitir bambus apenas na medida 180 menos 3, né? 177 centímetros até 183 centímetros. Bambus com medida inferior a esse 177 ou superior a 183 são descartados. Quer dizer, 95% da produção dela está dentro dessa medida aqui. E aí, olhando para as medidas dos bambus, a gente já sabe qual vai ser aprovado e reprovado, né? O que vai ser aprovado aqui? Ora, o bambu A ele é aprovado, o bambu B é reprovado, o bambu C é reprovado, o bambu D vai ser reprovado também, né? O bambu E aprovado e o bambu F também aprovado. Tá? Então, eu consigo aí determinar um controle de qualidade para o meu bambu, né? Admitindo aí uma margem de erro no corte. Uma margem que vai me dar, inclusive, 95% da produção aprovada. Ok? Esse é o significado aí dessa probabilidade normal. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que seja relevante, né? Somente o 23, né? O 23, que é para encerrar, e aí a gente já vai falar de provas, tá? Vou pegar o 23 aí. Aqui. Vamos colar ele, né? Bonitinho, né? Aqui. Uma máquina empacota café com média de meio quilo, né? E desvio padrão de 12 gramas. Então, tem um desvio padrão aí. Quando aparece desvio padrão, pessoal, quer dizer, então, que na produção, né? Isso é uma empresa uma máquina de café, né? De uma empresa. Se já está admitindo que existe um desvio padrão de 12 gramas, quer dizer, então, que ela não é uma linha de produção perfeita, né? Ela deveria empacotar cada pacote certinho com 500 gramas. Não é isso que está dizendo aí, né? Diz que tem desvio padrão. Quer dizer que acontece de pacotes com mais de 500 gramas e pacotes com menos de 500 gramas, né? Só que para comercializar, ela tem um controle de qualidade, que tem uma tolerância, né?
Ó, o controle de qualidade da empresa rejeita pacotes cujo o peso ultrapasse 2 desvio padrão da média, né? 2 desvio padrão. Quais dos pacotes a seguir serão rejeitados pelo controle de qualidade? Então, ela admite, aí fica até um número fácil de trabalhar, né? Ela sabe que a média é de 500 gramas. Se ela admite 2 desvio padrão a mais e a menos, então ela admite o intervalo com 2 a menos, né? E ela admite um intervalo, até um limite para 2 desvios para mais, né? Então, a tolerância dela será de 500 gramas menos 24 gramas, né? Será de 476 gramas até, né, pacotes com 524 gramas. Então, está aqui. Essa é a tolerância da empresa, né? A gente olhando é um exemplo, é um exercício hipotético, né? Porque é claro que na indústria, hoje em dia, a tolerância é muito inferior, né? Se admite aí uma tolerância bem inferior. Mas também o cálculo, o controle de qualidade é o mesmo, pessoal. É que se faz uma estimativa, né? Se chegou, se conseguiram esse número, se chegou ao número de 12 gramas de desvio padrão, né? Para mais ou para menos, isso quer dizer que foi feito um pesquiso prévio, né? Não tem uma precisão desse equipamento que empacota café, né? Aí já se sabe que tem que se tomar uma atitude para resolver esse problema, né? Mas, admitindo aí esse erro, né, no empacotamento, que é o desvio padrão, se admite aí 95% da produção. 5% das embalagens que saem da linha de produção, elas não são repassadas. Elas ficam internamente, não são vendidas. Há uma perda de 5%. Ok? Qual dos pacotes a seguir serão rejeitados pelo controle de qualidade, né? Que vai ser rejeitado pelo controle de qualidade, o A está de acordo, vai ser aprovado, né? O B também aprovado, o C vai ser reprovado, né? Está abaixo dos 476 gramas, o D passou 1 grama, o E aprovado, que está dentro do intervalo de tolerância, né? Esse também. E o último, que é o G, está reprovado. Não passa pelo controle de qualidade. Ok, pessoal? O que eu quero que vocês lembrem da aula de hoje para a sequência? O mais importante de tudo isso é a curva de ajuste, tá? Então, quando você tem uma base de dados, quanto maior a base de dados, quanto mais elementos tiver na base de dados, a ideia é que você vai se aproximar cada vez mais a essa curva aqui, ó. A essa curva. A curva do sino. Tá? Ó. Quanto mais elementos você tiver na sua base de dados, isso você pode ter certeza, trabalhar com essa ideia, que vai acontecer esse padrão, né? Você tem a média central lá no meio, e a média tem a altura maior na curva do sino, né? É o elemento com maior contagem, está lá em cima, né? E nessa curva do sino você tem uma simetria para o antes e para o depois, tá? 68% das informações estão aqui nesse intervalo, que dá um desvio padrão para mais e um desvio padrão para menos. Tá? Isso aqui está 68% dos dados aqui dentro. Se você quiser aumentar essa margem de tolerância aqui em torno da média, né, você consegue intervalos de confiança maior. Né? Por exemplo, se você quiser dois desvios padrão para frente e 2 para trás, você consegue abranger 95% dos elementos que estão aqui nessa curva. E se colocar 3 para cima e 3 para baixo, 99% dos elementos da sua tabela vão estar dentro dessa curva aí.
Importante essa curva do sino, porque a gente vai utilizar ela a partir de agora para fazer estimativa de probabilidade. É a famosa probabilidade normal, tá? Então, a curva do sino é feita aqui. A gente vai fazer uma transposição da curva. A gente vai tratar, na verdade, a curva como se fosse uma área. Isso aqui é um elemento geométrico e tem uma área interna, né? Como a gente já sabe que, estatisticamente, as pesquisas são traduzidas nessa curva, por causa dessa tabela aqui, ó, por causa desse gráfico, ela gera essa curva do sino, então a gente vai tratar essa curva do sino, a parte interna dela, como área. Então, será uma grande área. Tá? A gente vai trabalhar aqui na ideia que 100% dos elementos de uma pesquisa estatística, eles vão estar contidos dentro dessa área aqui. E aí, através de transposição, né, de cálculo de área, nós vamos conseguir fazer a probabilidade. Tem duas maneiras para trabalhar com isso, pessoal. A gente pode trabalhar com isso através de uma ferramenta da matemática que calcula essas áreas, e a ferramenta matemática que trabalha o cálculo de área, já que a gente vai traduzir a tabela estatística em área, será a integral. Lembra das integrais? Tem aluno, talvez, que esteja fazendo cálculo 1 agora, mas tem outros que fizeram já cálculo 1. Utilizado integral para poder calcular a probabilidade de um evento ocorrer dentro dessa área aqui total. Então, tem duas maneiras de fazer esse cálculo na probabilidade normal. A gente faz esse cálculo utilizando integrais, né, fórmulas de integral, ou, claro que na matemática tudo se resolve de alguma maneira, a gente tem uma tabela também, é uma tabela do número Z, um número de integração, aonde essa tabela traduz as áreas. Ao invés de você usar a integral para calcular, você pega a tabela e olha na tabela e você consegue achar aqui um pedaço da área que você quer trabalhar. Você vai chegar aqui a uma estimativa de um pedaço dessa curva, que é uma área, você calcula o tamanho dessa área e, através dessa tabela, você traduz para um coeficiente numérico que vai ser utilizado para calcular a probabilidade de um evento ocorrer. Tá? Essa transposição que a gente vai fazer a partir da próxima aula, ok? Eu não vou dar sequência nisso agora, porque a gente tem que falar da vistas de prova, é um assunto complexo, e eu vou precisar de tempo para trabalhar com isso. Então, a partir da próxima aula, inclusive, devo postar mais algum material, né, que fale sobre isso. Ok? Bom, eu espero que, para começo, todos tenham entendido a ideia da curva normal, né? Curva normal, que relaciona média e desvio padrão. Então, a média e o desvio padrão, elas estão relacionadas à curva normal. E a gente vai trabalhar a probabilidade normal, né? Que é a probabilidade de um evento ocorrer, né? Tá? Se eu entro num banco qualquer, agência bancária, o banco me diz assim, ó, o intervalo de atendimento é de 15 minutos em média. Tá? 15 minutos. Qual é a chance de eu ter que esperar, por exemplo, 10 minutos? Tem como chegar a esse cálculo de probabilidade? Tá. Qual é a chance de ocorrer, que ao invés de eu esperar 15 minutos, eu espere 25? Tem chance de eu esperar, de ocorrer, de eu ficar lá 25 minutos na fila? Né? Se o banco está me dizendo que, em média, ele atende o cliente em 15 minutos, a gente sabe que banco não é um bom exemplo para dar, porque geralmente fila de banco, agora está mudando um pouco, mas antigamente, nossa senhora, você chegava lá e podia levar uma cadeira para sentar, porque você tinha certeza que ia passar a tarde todinha dentro do banco. Né? Então, isso é pesquisa, tem banco que apresenta. Não sei se alguém percebeu que tem banco que tem um painel, hospital, né? Em hospitais acontece muito isso, né? Você vai lá ser atendido, aí está lá, tempo de espera aproximado, 20 minutos. Aí você fica lá dentro esperando e
Tá, qual é a chance de você ser atendido em 20 minutos? É de 100%? Não, não é 100% de chance que você vai ser atendido. Não é certeza que você vai ser atendido em 20 minutos. Pode ocorrer que você tenha que esperar mais ou menos, né? Qual é a probabilidade de eu chegar lá no hospital e, ao invés de ele me atender em 20 minutos, ele me atender em meia hora, né? Ou ele me atender mais rápido, em 10 minutos? Existe essa possibilidade? Claro que existe. Tem como calcular isso? Tem. A chance do evento ocorrer ou não. Tá? É isso que a gente vai estudar em probabilidade.